Boa tarde a todos, pessoal. Meu nome é Pedro Henrique de Campos Albino, eu sou neurologista e a nossa palestra de hoje é sobre o tratamento da cefaleia que pode ser abordado na Unidade Básica de Saúde. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia, cerca de 95% da população em geral terá pelo menos um episódio de dor de cabeça ao longo da sua vida. A própria cefaleia em si é uma das queixas mais comuns, no caso, a primeira, nos ambulatórios de neurologia em geral, perfazendo quase 30% das consultas. Também dados da Sociedade Brasileira indicam que 13 milhões de brasileiros hoje apresentam pelo menos um tipo de dor de cabeça chamado cefaleia crônica diária, sendo que dessas, a cefaleia do tipo tensional é a mais comum. E por que é importante, então, essa aula, a gente reconhecer o tipo de dor? Para, obviamente, a gente ter uma abordagem o mais precoce possível, de uma forma que possa prevenir a cronificação do quadro clínico para o paciente e resultando numa melhora na qualidade de vida. Hoje a gente sabe que acabam havendo faltas ao trabalho, aos estudos, em decorrência de uma dor de cabeça mais intensa. A gente pode classificar ainda as dores de cabeça de acordo com a sua etiologia. Elas podem ser tanto primárias, que não tem uma causa estabelecida, ou secundárias, que é quando um outro fator, geralmente orgânico, que está causando esse tipo de dor de cabeça. Outra forma de classificação é segundo a forma de instalação da dor. Aqui no gráfico a gente pode ver uma das formas mais comuns que a gente vê no ambulatório é a forma aguda recorrente. Então é aquele paciente que costuma ter dor de cabeça 1, 2 vezes ao mês, próximo ao período menstrual no caso das mulheres, e que normalmente não procuram um especialista porque não atrapalha tanta qualidade de vida. Um outro tipo de dor que incomoda bastante, e nesse caso já preocupa, é quando o paciente tem uma dor que a gente chama de aguda e ela é emergente. Então ela inicia e ao mesmo tempo ela vai progredindo tanto de intensidade, pode progredir também na frequência e que não tem alívio com analgésicos comuns. Isso é um tipo de dor de cabeça que inclusive precisa ser investigado. O tipo mais comum da gente ver nos ambulatórios de neurologia é a cefaleia crônica do tipo não progressiva. E ela costuma ocorrer pelo uso recorrente de analgésico dos pacientes, como a gente vai ver. Então é uma dor de cabeça que inicialmente ela se apresentava como aguda recorrente e com o tempo ela foi se tornando crônica, porém não progressiva, a intensidade geralmente é a mesma, só que ela vai se tornando cada vez mais frequente. E um último tipo de dor de cabeça, nesse caso que preocupa mais, é quando a dor de cabeça se torna crônica, porém progressivamente aumentando sua intensidade, comprometendo cada vez mais a qualidade de vida do paciente e que deve ser investigado para se descartar uma causa secundária. Vamos falar primeiramente sobre as cefaleias primárias. No caso, a migrânia, que hoje em dia é bastante frequente, principalmente nos consultórios, sendo que a migrânia ou enxaqueca com aura perfaz em torno de 6% de todos os tipos de dor de cabeça atendidos, e a sem aura, que é um pouco mais comum, até 9% de todos os tipos de dor de cabeça. Já a cefaleia do tipo tensional é longe a mais frequente, perfazendo até 66% dos casos quando ela se torna crônica e 3% nas agudas recorrentes, como a gente vê no gráfico anterior. Outro tipo de cefaleia primária é as cefaleias trigêmino-autonômicas, que a gente vai falar mais à frente, e outro tipo de dor de cabeça que a gente pode ver em consultório também, por isso a importância de abordar, cefaleia enfacadas aos esforços ou do exercício, cefaleia da tosse ou mesmo a orgásmica. Já as cefaleias secundárias, então, como eu expliquei, é um tipo de dor de cabeça que costuma estar associado a algum fator que pode ser investigado. Por exemplo, um trauma cefálico prévio, trauma crânioencefálico ou mesmo um trauma cervical, uma doença vascular intracraniana, aneurisma, um acidente isquêmico,
Transtorno intracraniano não vascular, nesse caso entram as neoplasias. Há um uso de uma determinada substância, um medicamento, ou mesmo a sua retirada depois de um longo tempo de uso. Infecções tanto do sistema nervoso central quanto do organismo em geral, uma sepse ou um quadro de sinusite também pode gerar cefaleia. Transtornos da homeostase, que é um tipo novo que foi acrescentado nas regulamentações da Sociedade Brasileira de Cefaleia, que é mais relacionado com mergulhadores de profundezas ou pessoal que pula de paraquedas, pelas alterações de pressão, acabam gerando também uma cefaleia. Transtornos psiquiátricos e entre outras condições. Especificamente vamos falar primeiro da migrânia, que é a enxaqueca. Hoje cada vez mais tem sido abandonado um pouco o termo enxaqueca para se usar o termo migrânia. Geralmente há alguns sintomas que a gente só consegue perceber quando é investigado ao paciente, que são os pródromos. Então, momentos antes, às vezes até um dia antes dele desenvolver um quadro de migrânia mais intensa, ele pode apresentar uma sonolência, já apresentar bocejos, sem necessariamente ser um horário habitual de sono, uma dificuldade maior de concentração, irritabilidade, hiperatividade e até inquietação. E os primeiros sinais de foto e fonofobia já podem ser vistos inicialmente antes da dor começar. Ela pode ser dividida em 3 subtipos de acordo com a sua frequência. A episódica, que ocorre menos de uma vez ao mês. A episódica recorrente, que ocorre entre pelo menos 1 até 14 dias por mês. E a crônica, quando ela se torna superior a 15 dias ao mês. Mas necessariamente para ser considerada crônica, essa frequência tem que ser estabelecida por mais de 3 meses pelo menos. Sobre as características da migrânia sem aura, primeiramente. A duração média de 4 a até 72 horas. Pelo menos 2 fatores dos seguintes devem estar presentes. A dor ser unilateral, pulsátil ou latejante, de intensidade moderada ou severa, bem intensa, ou com piora da atividade física. Então, pelo menos 2 desses fatores, sendo que geralmente a gente percebe que 3, às vezes, os 4 fatores estão presentes. Além disso, tem que ter pelo menos um dos seguintes: foto e fonofobia. A maioria das vezes a gente vê as duas presentes. E osmofobia pode estar presente também, apesar de não ser um fator. E náuseas e ou vômitos. Geralmente presença de náuseas e os vômitos, quando presentes, geralmente são um fator de alívio da própria migrânia. Para ser considerado, para fechar o diagnóstico de migrânia, esses fatores citados eles devem estar presentes em pelo menos 5 episódios de dor ao longo da vida do paciente. Se ele tiver tido 1, 2 episódios, ainda não fecha critérios para migrânia, então a gente diria que ele é uma provável migrânia que deve se desenvolver ao longo do tempo. Já a migrânia com aura, normalmente ela se inicia com sintomas neurológicos associados antes ou mesmo durante a dor de cabeça. Esses sintomas são de origem central por disfunção cortical ou do tronco cerebral. Podem estar então relacionados ou não à dor de cabeça. O que eu quero dizer com isso? Que com o avançar do tratamento ou do tempo, nem sempre a migrânia vem associada com a aura. Às vezes tem uma condição chamada aura não migranosa. Então são pacientes que desenvolvem apenas esses sintomas neurológicos, mas que com o tratamento acabam não desenvolvendo a migrânia após e ficam só com a aura e depois aliviam o sintoma. A aura geralmente surge antes da crise, mas pode surgir durante também, com uma duração média de 5 a 30 minutos, podendo durar até 1 hora. E, como eu expliquei, então, após terminar a aura, pode surgir a dor de cabeça, sendo que em alguns casos, não a maioria, ela persiste mesmo durante os primeiros minutos de dor de cabeça. As auras mais comuns relatadas são a visual, sensitiva, motora e a mais rara de a gente perceber é a disfásica.
Então, nesse slide a gente tem um exemplo de auras visuais mais comuns relatadas. A primeira em zigue-zague, pode ser colorida, em preto ou branco, bem descrito também pelos pacientes, geralmente formando um semicírculo e fugindo do campo visual. E à direita a gente vê uma hemianopsia, que também é um outro sintoma bastante comum de disfunção cortical. Sobre o tratamento, então, das crises, primeiramente da migrânia. Para aqueles pacientes que têm muita náuseas, metoclopramida está indicado, domperidona também está indicado, e até em casos refratários os neurolépticos, tanto via oral quanto endovenosa, como haloperidol, clorpromazina, a gente usa bastante. Analgesia, paracetamol pelo menos 1000 mg ou dipirona 1000 mg. Dificilmente dose abaixo dessa resolve um quadro de migrânia típico. Existem ainda os analgésicos combinados com cafeína, que são bastante prescritos. Mas eu até fiz um asterisco de ressalva pelo fato que, com o uso crônico persistente desses analgésicos combinados com cafeína, a dor de cabeça vai se tornando mais frequente pela adaptação do organismo. Então, à medida que ele vai tratando com esses analgésicos combinados, o corpo vai pedindo uma necessidade maior. Então ele começa com 1, depois passa para 2 e quando chega no consultório já está tomando 3 comprimidos associados. Uma boa indicação seriam os anti-inflamatórios não hormonais, como o naproxeno de 550 mg, que eu acho uma excelente opção. A nimesulida de 100 mg. Inibidores da ciclooxigenase 2 também estão indicados hoje em dia. E a dexametasona, tanto EV quanto via oral, pode ser usado como tratamento de crise. Triptanos, naratriptano, sumatriptano, risatriptano, entre outros derivados de ergotamina também, e mesmo os opioides, também podem ser indicados em crises mais intensas. No caso dos opioides, é importante que ele seja prescrito com bastante cautela, o menor número de vezes necessário para o paciente usar, uma vez que ele também é um fator de cronificação das dores de cabeça. Uma indicação bastante falada na sociedade brasileira é anti-inflamatório ao mesmo tempo associado com um triptano. Por exemplo, um naproxeno com naratriptano ou um naproxeno com sumatriptano. São medicações que usadas logo no início da dor geralmente diminuem a chance de uma recorrência no dia seguinte ou mais tarde naquele mesmo dia. Importante para a gente falar até na unidade básica de saúde sobre a migrânia em gestantes, né? Porque tem muitas dessas medicações citadas que não devem ser usadas pelo risco ao feto. Pode usar o metoclopramida, né? Quando houver a questão da náusea, vômito. O paracetamol até 1000 mg é o que a gente mais prescreve. Anti-inflamatórios devem ser evitados pelo risco de fechamento do forame da criança. Os triptanos estão absolutamente contraindicados na gestação, sendo que há uma ressalva para as lactantes. Então, mães amamentando que com dores muito intensas, está descrito que podem usar sumatriptanos desde que elas só venham a amamentar 12 horas após o uso dessa medicação. E o tratamento profilático, então, para aqueles pacientes que já estão saindo da fase de aguda recorrente para uma migrânia crônica, que é quando eles geralmente procuram uma assistência médica. A gente deve dar preferência a medicamentos com uma eficácia já comprovada pela literatura, estudos duplos cegos, os efeitos colaterais que ele pode vir a desenvolver no paciente, as comorbidades que o paciente já apresenta. Por exemplo, um paciente com asma não deve usar beta-bloqueador como profilático, pacientes obesos têm que evitar os antidepressivos tricíclicos. O fato se o paciente já realizou algum tratamento profilático prévio para essa migrânia, a gente tem que dar preferência a uma medicação diferenciada, a não ser que ele já tenha usado uma medicação e no caso ela foi bastante efetiva e 3, 4 anos após ele voltou a ter migrânia recorrente. E a duração prevista do tratamento também já deve ser abordada de imediato com o paciente. Dificilmente hoje em dia a gente usa um período inferior a 6 meses.
a média de 1 ano, podendo chegar a 2 anos de tratamento de profilaxia. Sobre as principais medicações, então, na migrânia. Propranolol está bastante indicado, de 40 mg ao dia, podendo chegar até 120 mg 2 vezes ao dia. Normalmente, nessa dose, a gente não costuma chegar pelos riscos de bradicardia, né? É uma medicação que a gente dá preferência maior em pacientes jovens. Metoprolol também tem sido testado, com não tão bom efeito quanto o propranolol, mas também tem as suas indicações. Os anticonvulsivantes, ácido valproico, de 500 até 2.000 mg ao dia, é uma dose que a gente costuma usar. Hoje, nível A em estudos é o topiramato, que é uma das medicações mais prescritas então na profilaxia. Também em dose de 50 a 200 mg por dia, geralmente divididas em duas doses, ou 25 mg 2 vezes, ou 100 mg 2 vezes, não apenas uma vez ao dia. A gabapentina já é um nível B de evidência, mas também pode ser usada em casos refratários, numa dose elevada de 900 até 3.600 mg por dia. Medicações mais antigas que eram prescritas, como bloqueadores do canal de cálcio, flunarizina, hoje em dia, a gente pode dar preferência em pacientes infantis ou adolescentes, porque dão menores efeitos colaterais, principalmente ganho de peso, mas a gente não costuma usar uma dose muito elevada. Os antidepressivos tricíclicos, que são bastante conhecidos, amitriptilina, nortriptilina, dose de 25 até 150 mg por dia a gente pode usar. Ultimamente tem se falado bastante também, já em nível B, da venlafaxina, podendo usar 75 até 150 mg também na migrânia para tratamento. Geralmente a gente dá preferência nesse caso para venlafaxina em pacientes depressivos ou que já usaram outros antidepressivos sem melhora da dor e também da depressão. Medicações já não tão usadas hoje em dia, como o pisotifeno e o metsergida, cada vez estão mais em desuso, mas ainda constam no rol de medicações indicadas. Antihipertensivos, lisinopril, candesartan, também tem sido evidência mais baixa do que os anticonvulsivantes e antidepressivos, mas também está indicado. E outros medicamentos, riboflavina, coenzima Q10, que a gente tem uma eficácia não tanto comprovada, já nível C ou D. Atualmente tem se falado bastante, nos últimos 2 anos para cá, na aplicação da toxina botulínica tipo A na prevenção da migrânia, né? A toxina botulínica, inicialmente ela foi descoberta pelo seu efeito de inibir a liberação de acetilcolina nas terminações nervosas do neurônio motor. Então a gente usa bastante em espasmo, em distonia, posições irregulares do corpo, e foi visto com a sua utilização que ela começou a favorecer pacientes que tinham já diagnóstico prévio de migrânia e começavam a melhorar também dessa outra enfermidade. Depois do estudo PREEMPT 2, é que foi feito então uma comparação dos pacientes que usaram com efeito e substância placebo, e houve então uma redução no número de dias com cefaleia desses pacientes. Hoje, ela é indicada como recomendação nível A, ao lado do topiramato, no tratamento da migrânia crônica, sendo que, para ser utilizado, a exigência é que seja um caso refratário, então de paciente que já usou pelo menos 2 medicações profiláticas, ou em paciente que teve uma má adaptação aos efeitos colaterais dos profiláticos. Só lembrando que não pode ser usado em gestante a toxina botulínica. Outros tratamentos alternativos que têm sido divulgados. Perder peso. Hoje a obesidade é um fator que já foi comprovado por estudos que favorece a cronificação da dor de cabeça. Então, indicação de uma alimentação mais balanceada, com horários regulares, não fazer mais do que 3 a 4 horas sem se alimentar. Uma mudança no estilo de vida, com aplicação de atividade física pelo menos 3 vezes por semana por 60 minutos. Alívio do estresse, se a qualidade de vida da pessoa já não está muito boa.
Padrão de sono mais regular, estabelecer pelo menos 6 horas de sono ao dia. Evitar o abuso de cafeína. Uma coisa que a gente vê bastante em funcionário, principalmente público, de segunda a sexta toma aquele seu cafezinho, 3, 4, 5 xícaras ao dia, chega no final de semana, não toma tanto café e desenvolve a dor de cabeça do final de semana, que é típica do abuso de cafeína. Então deve-se evitar mais do que 3 xícaras de café ao dia, de preferência com leite. Terapia cognitivo-comportamental, também já foi visto seu benefício, e acupuntura cada vez mais. Sobre a migrânia menstrual, que também deve chegar bastante na unidade básica de saúde. Aquela paciente que inicia com uma dor 2 dias antes até 3 dias após o fluxo menstrual ter começado. Geralmente é uma migrânia sem aura, mas bastante intensa, inclusive incapacitante, gerando faltas ao trabalho. E essa migrânia menstrual, está relacionada à queda do estrogênio no período do fluxo menstrual, inclusive de quem usa o anticoncepcional oral. Qual seria o tratamento mais específico, então, para essa migrânia menstrual? A princípio é semelhante ao da migrânia sem aura episódica, com triptanos, anti-inflamatórios não hormonais, derivados da ergotamina. Já em caso da profilaxia é bastante controverso. Depende da frequência com que isso ocorre. Tem mulheres que não têm esse tipo de dor todo o ciclo menstrual. A duração, se é só no dia que vem o fluxo ou se é toda aquela semana. E, claro, da intensidade das crises, do grau de comprometimento na qualidade de vida daquela mulher. Hoje em dia o tratamento então é empírico, profilático, não tem confirmação por estudo que indica qual seria a melhor indicação. O que tem se usado bastante é o tratamento perimenstrual por curto período. O que seria isso? Então a utilização do triptano ou dos anti-inflamatórios cerca de 2 a 3 dias antes do fluxo iniciar, então é para aquelas mulheres que sabem exatamente o dia que vem a sua menstruação, até 3 dias após. Então seria como uma mini profilaxia de 6 dias, digamos. Outra forma é o uso de anticoncepcional contínuo, que então evitaria aquela retirada súbita do estrogênio e queda, que gera dor de cabeça. E também tem se falado na piridoxina, 500 mg 2 vezes ao dia, também nesse curto período de 6, 7 dias ali ao perimenstrual. Sem comprovação também. Agora vamos falar um pouco sobre a cefaleia do tipo tensional, que hoje em dia a cefaleia é mais prevalente na população, como a gente viu os dados da Sociedade Brasileira. À medida que ela vai piorando, vai comprometendo a qualidade de vida dos pacientes, chega a um prazo que ele começa a ter cefaleia diariamente, tanto para acordar até o final do dia. Porém, ela é raramente incapacitante, porque geralmente é leve, sem comprometer tanto o desempenho. Pode estar associada a outras comorbidades, como ansiedade e principalmente a depressão, que a gente tem visto cada vez mais na nossa sociedade. Também se divide em 3 subtipos de acordo com a sua frequência. A episódica, que ocorre menos que uma vez ao mês. A episódica recorrente de 1 a 14 dias. E já a crônica, acima de 15 dias por mês, pelo menos por 3 meses consecutivos também. As características da cefaleia tipo tensional. Duração média de 30 minutos até 7 dias. Deve haver pelo menos 2 dos seguintes fatores: ser bilateral ou holocraniana, impressão ou aperto, de leve a moderada intensidade e, o fator importante, é não agravada pela atividade física. Então, pelo menos 2 desses fatores devem estar presentes. Além disso, ambos os seguintes: a ausência de náuseas ou vômitos, pode até haver uma náusea leve, mas pouco frequente, e também foto ou fonofobia. Geralmente a gente não vê as 2 situações associadas na cefaleia tensional, ao contrário da migrânia. Mas se o paciente referir uma foto ou fonofobia leve, não seria um fator para a gente pensar em migrânia nesse caso, se tiver todos os outros fatores já citados.
Da mesma forma que na migrânia, esses fatores devem estar presentes em pelo menos 5 episódios de dor ao longo da vida desse paciente. Sobre o tratamento nos casos de crises da cefaleia tipo tensional. Também está indicado paracetamol 1000 mg, dipirona 1000 mg, anti-inflamatórios não hormonais, também o naproxeno entra bastante aqui, ibuprofeno já entra mais para esses casos do que para migrânia, até 800 mg por dose, cetoprofeno de 50 a 100 mg, e o cetorolaco, que é aquele comprimido sublingual, tem um alívio mais rápido. A dose que vem no comprimido geralmente é baixa, às vezes temos que pedir para os pacientes usarem 1 ou até 2 comprimidos sublingual por vez. Novamente venho falar dos analgésicos combinados, que na cefaleia do tipo tensional é muito mais comum, né, porque é aquele comprimido que o paciente vai em qualquer farmácia, compra, é uma dor leve, ele vai tratando e vai tornando essa dor de cabeça cada vez mais frequente, tendo que usar doses maiores dos analgésicos quando vem procurar ajuda. Importante na cefaleia tensional a gente evitar associações com codeína, ao contrário da migrânia, porque na tensional, ou até outros opioides, porque na tensional isso favorece muito a cronificação da dor. Importante a gente saber que os triptanos são ineficientes para tratar cefaleia do tipo tensional, e relaxantes musculares, às vezes em dose alta, ou associado já a uma profilaxia prévia, podem ser um fator de auxílio também. O tratamento profilático está indicado para os casos crônicos, deve ser considerado nos episódicas recorrentes, à medida que a gente vê que o abuso de analgésico vai se tornando frequente, a frequência dessa dor está se tornando maior. Então, não necessariamente precisamos esperar que ela se torne crônica, mas já no caso de episódica recorrente já pode iniciar um tratamento profilático. E sempre pensar nas comorbidades associadas à cefaleia. Então, o sobrepeso, a ansiedade, a depressão, insônia, para utilizarmos uma medicação que já possa abordar mais do que um tratamento. Os efeitos colaterais dos medicamentos mais utilizados na cefaleia tensional: ganho de peso, boca seca, sonolência, então dou preferência para pacientes que têm realmente queixa de insônia, redução da libido, náuseas e tontura. Quais são as medicações mais recomendadas atualmente? Ainda em primeiro lugar, nível A, é a amitriptilina, 75 até 150 mg por dia pode ser usado. Outras medicações já de segunda escolha: mirtazapina, venlafaxina, como a gente viu na migrânia também, em dose mais alta, para aqueles pacientes principalmente que já tenham queixa de depressão. Terceira escolha, clomipramina, maprotilina, que também não se usa mais hoje em dia. Pode ainda ser usado o topiramato, como na migrânia? Até pode, em doses mais altas, 50 a 200 mg por dia, mas a gente não costuma ver um efeito tão bom quanto a gente vê na migrânia, então a indicação é esperar até umas 4 semanas em dose efetiva. Chegando 4 semanas, dose efetiva, não houve resposta, já está indicado substituir o topiramato por uma outra medicação. Os neurolépticos também têm sido usados, principalmente nos casos que já usaram tricíclicos. No caso, clorpromazina, também 25 até 75 mg por dia, mas atentar que ela dá muito mais sonolência, então dificilmente dá para usar pela manhã. E o ácido valproico também, sem tão bom efeito como na migrânia, mas usado de 500 até 2.000 mg por dia. Na cefaleia do tipo tensional, o tratamento não farmacológico é bastante importante, principalmente o controle do estresse, dessa insônia, porque a gente vê que o paciente que dorme pouco, tem uma vida estressante, alimentações não regulares, acabam desenvolvendo com maior frequência essa cronificação da cefaleia tensional. Então, manter refeições nos horários regulares, atividade física regular da mesma forma que na migrânia, evitar abuso de cafeína, terapias de relaxamento, acupuntura, nesses casos a gente vê bastante resposta também, e novamente a gente vê aqui a terapia cognitivo-comportamental.
até porque esses pacientes costumam ter outras condições associadas, como a depressão e a ansiedade, como a gente conversou. Outro tipo de dor de cabeça que é muito importante da gente saber, até para poder tratar as duas primeiras citadas, é essa cefaleia por abuso de analgésico, porque ela tem se tornado cada vez mais frequente em vista da automedicação, né? Pacientes que usam muito triptanos, ergotamínicos ou dihidroergotamínicos, opioides, ou esses analgésicos combinados com cafeína por um tempo igual ou maior a 10 dias por mês, tem uma chance maior de desenvolver esse tipo de cefaleia. E no uso de analgésicos comuns, como paracetamol ou dipirona isolados, maior ou igual a 15 dias por mês, também gera esse tipo de cefaleia. E com o tempo, o uso crônico dessas medicações, vai alterando também as características da dor. Então, uma migrânia que tinha todas as características clássicas, com o tempo, depois de 2 a 3 meses, ela pode começar a mudar o padrão, e quando já chega no consultório a gente não consegue fechar critério nem para migrânia nem para cefaleia tensional, em virtude dessa dependência do analgésico. Não há nenhum tratamento específico e recomendado. O que se utiliza hoje em dia tem duas opções: ou se retira subitamente o analgésico combinado, essa medicação que o paciente tem usado, por pelo menos 2 meses, ele não deve fazer uso das mesmas substâncias, e ao mesmo tempo já associar um anti-inflamatório ou corticoterapia por 2 semanas para ele suportar essa retirada súbita da medicação. E no caso, então, as duas se deve associar a essa retirada já um profilático, ou se devemos esperar esses 2 meses com esse tratamento de anti-inflamatório, corticoide e sem medicação. Na prática, a gente vê que é muito difícil o paciente ficar sem profilaxia depois de um uso recorrente de analgésicos. Então, o mais utilizado é a retirada súbita, associada a um profilático já na primeira consulta. Uma medicação bastante indicada, no caso desses pacientes que fazem abuso de analgésico, é a clorpromazina, que ela diminui realmente a recorrência, a necessidade do paciente sentir vontade de utilizar aquela mesma medicação. E só temos que pensar no efeito sedativo, né? Cefaleias, ainda falando das primárias, as cefaleias trigêmino-autonômicas, então são aquelas que desenvolvem sintomas autonômicos associados. Aqui eu coloquei 2 exemplos de cefaleia em salvas, cluster, né? No primeiro paciente a gente vê uma ptose palpebral, no segundo já um edema palpebral, hiperemia conjuntival. Normalmente a gente vê associado ainda lacrimejamento, congestão nasal, ipsilateral ao sintoma. Rinorreia também pode estar presente. Geralmente ela é mais comum em homens do que em mulheres, com duração em torno de 15 minutos até 180 minutos. É uma dor geralmente unilateral, severa e que gera uma inquietação do paciente. Fatores desencadeantes bem descritos são as mudanças climáticas, né? Então de inverno, verão, temperatura, e a utilização de álcool. Tratamento que pode ser utilizado inclusive na unidade básica, O2 inalatória 100%, e sumatriptano subcutâneo ou ainda intranasal é uma boa solução. A profilaxia, então, desses casos que vem tendo dor com uma certa recorrência, o verapamil e o próprio lítio, hoje em dia a gente tem boas respostas. Outra forma de cefaleia trigêmino autonômica é a hemicrania paroxística, que é uma dor unilateral, não tão severa quanto as cluster. Tem menor duração, porém maior frequência ao longo do dia. E os sintomas autonômicos também costumam estar presentes, da mesma forma que no cluster. Tratamento bem específico é o indometacina, 25 a 50 mg 3 vezes ao dia. E tratamento profilático, a lamotrigina está bastante indicada nesses casos também. Outros tipos de dor de cabeça. A cefaleia enfacada, que é uma dor de cabeça que tem se tornado bastante comum, a queixa em consultório. É uma dor unilateral,
que pode gerar uma pontada única ou uma série de pontadas na mesma região, duração segundos e com ausência de sintomas autonômicos associados. Tratamento também é indometacina, 25 a 50 mg 3 vezes ao dia, que nos casos da cefaleia enfacada e da hemicrania paroxística, a indometacina tem uma resposta superior a 70% quando utilizada por mais de 10 dias. E tratamento profilático, a nifedipina de liberação prolongada. A cefaleia dos esforços ou do exercício acontece apenas durante ou logo após cessar um exercício. E ela pode ser precipitada por qualquer forma de exercício, bastante comum em levantadores de peso. É uma cefaleia pulsátil, de duração geralmente rápida, 5 minutos, podendo durar até 48 horas, e não deve ser atribuída a outra desordem para ser caracterizada com esse nome. Porém, todos esses pacientes que têm cefaleia do esforço devem ser investigados para descartar uma causa secundária. O tratamento da cefaleia dos esforços: o repouso logo após o exercício ou durante o exercício, se começar com a cefaleia, tem que parar, e o próprio uso dos anti-inflamatórios. Na profilaxia, bastante utilizados são os beta-bloqueadores e também pode utilizar a indometacina. A cefaleia da tosse, necessariamente ela tem que ser precipitada pela tosse. É uma dor de cabeça súbita que começa logo após uma salva de tosses do paciente e que também deve ser descartada uma outra desordem intracraniana. Ela duração também rápida, de 1 segundo até 30 minutos, e pode ser provocada em consultório pela manobra de Valsalva. As causas secundárias na cefaleia da tosse estão presentes em até 59% dos casos, sendo que o mais comum da gente ver é a Chiari 1, que é quando a projeção da tonsila do cerebelo para dentro do forame magno. O tratamento, a supressão da tosse, hoje dá para utilizar a codeína em casos refratários, e em pacientes sempre deve ser investigado se eles estão utilizando algum inibidor da enzima conversora da angiotensina, que sabidamente são provocadores de tosse seca. Na profilaxia, beta-bloqueadores, muito boa resposta por pelo menos 6 meses, e também mais uma vez a indometacina. A cefaleia orgásmica, que é uma dor de cabeça súbita, severa e explosiva, ocorre durante o orgasmo, não durante o ato sexual. Se for durante o ato sexual, pode ser uma cefaleia de esforço. A orgásmica necessariamente tem que ser depois. Geralmente mais comum em homens do que em mulheres, primárias, mas também tem que ser descartado causa secundária para ser dita como orgásmica, então não pode haver uma outra desordem associada. Duração rápida, após 1 hora. E o tratamento, abstinência sexual, em alguns casos é indicado pelo menos até o paciente descartar a causa secundária, e anti-inflamatórios para ser usado na hora. E como profilaxia, os beta-bloqueadores novamente são uma excelente opção, e a indometacina em casos mais refratários. Hoje em dia tem um novo tipo de cefaleia que tem sido divulgado, principalmente nos últimos congressos da Sociedade Brasileira de Cefaleia, e no dia a dia do consultório a gente vê que realmente isso está se tornando uma constante. Inclusive, esse é o nome que foi estabelecido para ela: cefaleia nova e persistente diária. A característica típica dessa dor é um início bem estabelecido. Então o paciente chega na consulta e diz: do dia tal em diante até hoje eu tenho dor de cabeça. Sabe contar o dia, sabe como é que foi aquele dia, e isso caracteriza bem esse tipo de doença. Para fechar esse diagnóstico, ela já tem que ter uma duração superior a 3 meses, tem que ser necessariamente diária e contínua desde o seu início. Pode haver alívios momentâneos no meio do período com a utilização de analgésicos, mas ela tem que retornar. É uma dor geralmente bilateral, impressão ou aperto, então que lembra realmente uma cefaleia tensional, e de leve a moderada intensidade. Também não é agravada por atividade física, não costuma apresentar náuseas ou vômitos, mas pode haver até foto e fonofobia, sendo mais comum em mulheres também. É importante nesse caso a gente também descartar uma causa secundária,
por ser uma dor de cabeça do gráfico que surge e começa a evoluir sem resposta. Ela tem basicamente duas formas, que é a autolimitada, que desaparece sem tratamento, ou refratária, resistente mesmo aos tratamentos mais agressivos. E a profilaxia, beta-bloqueador novamente, topiramato, o ácido valproico, a gabapentina, e a boa resposta, ou a melhor resposta que a gente tem tido ainda é com a amitriptilina para esse tipo de dor também. Quando que a gente deve investigar então nos postos de saúde? Uma história não sugestiva de cefaleia primária, uma dor de cabeça que desperta o paciente durante a noite, a ausência de resposta terapêutica ao tratamento instituído, alterações verificadas ao exame físico neurológico, uma mudança na característica da dor que vinha de um jeito e muda completamente as características, uma cefaleia desenvolvida então aos esforços, explosiva, pacientes com diagnóstico de HIV também importante serem investigados, ou a queixa clássica de ser a pior cefaleia da vida, é uma dor de cabeça que sempre deve ser investigada. Pacientes que iniciam com dor após os 50 anos também, pensar em arterite temporal ou uma lesão estrutural do sistema nervoso. Quando há presença de sintomas associados, constitucionais, febre, inapetência, hipertensão. Quando é um início súbito de forte intensidade, então aquela thunderclap headache tem sempre que ser investigado ou encaminhado direto para uma emergência. Evolução progressiva, presença de crise epilética associada à dor. E quando o paciente muda de comportamento desde que começou a desenvolver a dor. Exames laboratoriais que podem ser pedidos: hemograma, VHS, PCR, descartada a arterite temporal, TSH ou hipertiroidismo, ambos causam dor de cabeça, os eletrólitos e a glicemia. No líquor, se for possível de realizar, controle da pressão de abertura, e nos casos de cefaleia explosiva com tomografia de crânio normal, considerar HSA, por isso fazer o líquor. Outros exames de imagem, tomografia computadorizada e a ressonância magnética, sendo essa última de maior sensibilidade. Quando que os exames de imagem não estão indicados? Migrânia com sinais típicos, características clássicas, ausência dos red flags, que são esses fatores citados que devem ser investigados, exame neurológico normal durante a consulta, e quando o paciente diz, mas eu quero fazer um exame só para diminuir a minha preocupação, também não tem indicação, né? Desde que os outros fatores sejam obedecidos. Não há um benefício a longo prazo, o paciente fica menos ansioso agora, mas lá na frente, se a dor não alivia, ele volta a ficar ansioso. E radiografia de crânio ou coluna cervical também não tem um benefício estabelecido na cefaleia. E é isso, pessoal. Muito obrigado. A primeira pergunta, o pessoal da unidade do Jardim Sofia de Joinville perguntou: migrânia com aura não é contraindicação de anticoncepcional oral? Bom, na migrânia com aura, o anticoncepcional oral que tem associação de estrogênios devem ser evitados. Mas se for só com progestágenos, podem ser usados também. E damos preferência ao dispositivo intrauterino ou outras formas de anticoncepção. Próxima pergunta, também de Joinville, é o da Unidade Básica de Nova Brasília, segunda. E a cefaleia durante a menopausa, qual é o tratamento? Bom, aí depende do tipo da cefaleia. Se for cefaleia tensional, e também tem que ver a frequência com que ocorre. Se for uma cefaleia tensional com tendência à cronificação, dá preferência ao tratamento indicado na cefaleia do tipo tensional, com antidepressivos tricíclicos, quando não houver contraindicação. Já se for uma migrânia, mesmo que seja após a menopausa, também a gente vê migrânia se tornar cada vez mais frequente, aí dá preferência para o topiramato. Mas também não descartamos os tricíclicos para migrânia. O pessoal de Sara enviou a pergunta: as dores de cabeça intensas são muito frequentes? Bom, num consultório de neurologista eu posso dizer que é bastante frequente dor de cabeça intensa, geralmente é o que leva o paciente a procurar o ambulatório. Né? Ou quando ela muda de intensidade, geralmente uma pessoa costuma ter uma dor mais leve e como vai
tomando analgésicos de forma sucessiva, ela vai se tornando cada vez mais frequente, mais intensa, e é isso que acaba levando a procurar a ajuda de um neurologista. Então, na prática, a gente vê que é cada vez mais frequente pelo abuso de analgésico mesmo. E o pessoal de Presidente Castelo Branco perguntou: qual é a dose de clorpromazina profilática na cefaleia por abuso de analgésico? Bom, a dose mínima recomendada é 25 mg uma vez ao dia, mas eu costumo usar até 75 mg com aumento sucessivo, um comprimido a mais por semana, chegando a 75 mg por um período e depois reduz novamente. O pessoal de Canoinhas perguntou: é comum ter muita enxaqueca no menstrual? É bastante comum por causa daquela queda dos estrogênios, mas geralmente a dor do período menstrual, na maioria dos casos, não é incapacitante. É uma duração de 1 até 2 dias, usa algum analgésico comum ou até um analgésico combinado, e costuma ser só aquela dor por mês, então a gente não vê bastante uma procura por ajuda. Já nas dores associadas ao período menstrual, que já começa 3 dias antes e dura até o 3º, 4º dia pós-fluxo menstrual, então uma dor 7 dias intensa e que incapacita ou faz a pessoa faltar ao trabalho, aí sim a gente vê que ela realmente precisa de ajuda e vem procurar auxílio médico. E o pessoal de Uruçanga perguntou: quando o paciente não responde ao tratamento de topiramato, qual outro medicamento seria indicado? Bom, aí tem vários fatores que dependem. Depende da dose que ele utilizou do topiramato, depende do tempo que ele usou o topiramato, depende do diagnóstico, se o diagnóstico está correto de migrânia, porque como a gente conversou, o topiramato na cefaleia tensional em dose efetiva, mais de 4 semanas sem resposta já está indicado de tirar. Então tem vários fatores que devem ser investigados. No caso dele não ter usado nenhuma outra medicação e realmente ser uma migrânia, pode substituir por um antidepressivo tricíclico, se não houver contraindicação. Para pacientes obesos, em vez da amitriptilina, a gente até dá preferência para a nortriptilina, que costuma ter um pouco menos de efeitos colaterais. Essa paciente do topiramato, se for jovem, também pode ser utilizado beta-bloqueadores nas doses citadas. E ali tem outras medicações já de 2º e 3º nível de evidência. E além disso tem a toxina botulínica, como eu informei na palestra, que pode ser utilizada em casos refratários de migrânia. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de vocês, as perguntas que foram feitas bastante relevantes. Se alguém tiver mais alguma dúvida, por favor, pode mandar por e-mail que eu vou tentar responder assim que possível. Muito obrigado e até a próxima.